Fala, torcedor do Denver Broncos, seja bem-vindo a mais um Conhecendo os Jogadores do Draft aí do Mile High Brasil. Para quem não conhece essa série, né? Inclusive esse é o segundo vídeo, né? Já teve o primeiro com o Gustavão lá sobre o J.D. Barron. O Conhecendo é uma série que a gente traz a informação dos jogadores que o Denver Broncos selecionou no draft, né? Tem da Free Agents também, esse é do draft. Como é que foi o processo de vida do jogador até ele chegar no Denver Broncos, né? E hoje a gente vai falar sobre nossa escolha de segunda rodada, nosso novo running back, R.J. Harvey. A gente precisava de running back, né? E veio o Harvey aí. Vamos ver como é que foi a carreira dele. E no final, a minha opinião sobre a escolha. Antes de começar, recados de sempre. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa um comentário, deixa um like aí também, que ajuda bastante. Também, se quiser, né? Tem aí outras redes sociais que a gente está... Que o Maior Brasil faz parte, né? Que a gente está sempre aí bem ativo. E esse QR Code te leva para o nosso clube de membros. Então a gente tem aí 3 categorias com bastante conteúdo, tem brinde, tem um monte de coisa interessante aí para vocês. Dá uma olhada aí depois, se você não for membro, e vê se te interessa, beleza? Então vamos começar falando aí sobre a infância aí, né, de R.J. Harvey. E ele que nasceu em Orlando, na Flórida, no dia 4 de fevereiro de 2001. E o RJ, né, o RJ, porque o nome dele é Robert Jr. O pai dele é o Robert, ele é o Robert Jr. O início dele com o futebol foi cedo, ele começou a jogar futebol americano com 5 anos de idade. O pai dele já era bem envolvido nisso, né? E já encaminhou o filho para o esporte. Inclusive o pai dele, né, o Robert, ele foi o treinador de flag e depois treinou o Harvey também na Orlando Outlaws, que é quando já tem permissão de fazer tackle, não, já está caminhando pro futebol mesmo. E o pai dele achava que o Harvey era muito quieto. E aí uma forma dele fazer com que o filho falasse mais, ele fez o filho ser quarterback, né? Então, porque você precisa falar mais, né, do que em outras posições. Desculpa. E aí o Harvey seguiu o que o pai fez, né, e virou um QB. Aos 7 anos, o R.J. Harvey foi nomeado jogador ofensivo na liga lá que ele participava. E agora vamos pro high school, né? Como é que foi aí a carreira dele no high school? Ele se matriculou na Edgewater High School, lá em Orlando, na Flórida mesmo, onde ele nasceu. E ele foi promovido ao time principal no segundo ano, dividindo a posição de QB, né? Ele não era o titular, mas dividia ali com outro companheiro. No terceiro ano, ele se torna o QB titular da equipe, consegue destaque, ganha alguns prêmios assim, e consegue fazer o time ir para um recorde positivo de 9 vitórias e 3 derrotas e um título do distrito onde ele participava. Lembrando, o time vinha de vários anos bem ruins, né? Então o Harvey consegue resolver a posição de QB da equipe. Na segunda temporada ele leva o time a 12 vitórias, então ainda consegue melhorar e bate nas semifinais do estado. Então ele teve bastante destaque. Ele era um quarterback de dupla ameaça, né? Então era passe e correndo. E esse último ano dele ele termina com mais de 1.700 jardas aéreas e quase 1.400 corridas, né? E 25 TDs terrestres e 23 passados. Você vê que é um cara que realmente ele machucava as defesas pelas duas áreas, né? E ele termina o high school, além do destaque no futebol americano, ele também se destacou bastante em levantamento de peso e no atletismo. Agora indo pro college, ele foi um recruta 3 estrelas, né, como QB, como quarterback, e muitas faculdades se interessaram nele, mas como running back, não como QB. E o Harvey queria continuar seguindo a carreira de quarterback. Então ele acabou diminuindo assim, né, as opções. Algumas faculdades que ofereceram para ele ali, como a bolsa na posição de quarterback, que era o que ele queria, foram South Alabama, Appalachian State, Coastal Carolina, Georgia State, North Carolina, Syracuse e Virgínia.
algumas bem fracas, né? Outras, sei lá, medianas assim. E ele acabou indo para Virgínia, né? Ele assinou com Virgínia como quarterback em 2018. E lá, depois de um ano, além de ser longe da casa dele, né, ali da Flórida, de Orlando, ele era o QB3. E tinha pouca perspectiva de ser titular. Então ele resolve um ano depois, em 2020, entrar no portal de transferência. E o CF, né, que é a Universidade de Central Florida, que é ali da região dele, ofereceu uma bolsa. Ela já tinha oferecido uma bolsa para ele na primeira vez como running back e oferece de novo como running back. E aí o Harvey acaba cedendo, abre mão de ser um quarterback e aceita essa bolsa para ser um running back. Vou colocar aqui a fotinha dele. Lá em UCF, em 2020, a temporada foi mais curta, né? Foi aquela temporada da pandemia. Então ele teve apenas 5 jogos, todos como reserva. Só teve 3 carregados. Então foi uma temporada que ele tava só. Ele não teve nada, né? Praticamente. E a temporada foi encerrada com antecedência. E em 21, ele sofre uma lesão durante a pré-temporada ainda. Ele nem chegou a estrear porque ele sofreu uma lesão grave no LCA, né? O ligamento cruzado anterior. E perde o ano inteiro de 2021. Essa é a única lesão grave que ele tem na carreira. E aí em 22, ele já participa de todos os jogos do time, mas apenas 3 como titular. O resto ele era reserva, ele que entrava bastante. E ele teve um bom ano. Foram quase 800 jardas, com uma média alta de 6,7 por carregada. E 5 touchdowns. Além disso, ele recebeu passe, né? Desde pequeno a gente vê que ele recebia bastante passe. 22 ali para 215 jardas. E foi nomeado o segundo time All-AAC. Após esse bom ano de 2022, o R.J. Harvey começa 2023 sendo o principal running back da equipe e termina a temporada, tem uma temporada excelente. Ele termina o ano com mais de 1.400 jardas, com uma média de mais de 6 jardas por carregada e 16 touchdowns. Além disso, ele recebeu 19 passes para 238 jardas e 1 TD. Nesse ano ele foi excelente, igual eu já falei. Ele inclusive conseguiu bastante destaque. Foram 5 jogos seguidos com mais de 100 jardas terrestres, que é a maior sequência de UCF, né, da faculdade, desde 2007. Então ele conseguiu 5 jogos ali com 100 jardas. E também nessa temporada ele teve um jogo bem marcante lá, que foi contra a Oklahoma State, que na época era ranqueada da 15ª do ranking nacional. E nesse jogo o Harvey correu para 206 jardas e marcou 3 TDs. E a equipe venceu por 45-3. Eles conseguiram varrer aí um time que estava ranqueado nacionalmente. O Harvey, igual eu falei, né? Ele, mais uma vez, ele liderou a equipe correndo com a bola e foi o melhor jogador o primeiro jogador de UCF a correr mais de 100 jardas, mais de 1.000 jardas desde 2018. Então, desde 2018 ninguém corria mais de 1.000 jardas, ele foi o primeiro aí. E aí recebeu menção honrosa na All Big 12. Foi o semifinalista do prêmio Don Walker, que é o prêmio do melhor running back dos Estados Unidos. E em 2024, o seu último ano na faculdade, ele conseguiu melhorar ainda mais os seus números. Foram mais de 1.500 jardas, com uma média ainda maior de 6,8 jardas por carregada e ainda mais touchdowns, foram 22. Recebeu 20 passes para 267 jardas e também foi o maior número de touchdowns aéreos, foram 3 na carreira. Ele termina essa temporada aí com indicação ao primeiro time da All Big 12. Também liderou a equipe em corridas e em touchdowns totais, então ninguém fez mais TD na equipe do que ele.
e foi o capitão, né, da UCF. Em 2024 também o Harvey liderou toda a conferência da Big 12 em média de jardas por carregada, em touchdowns corridos e em TDs totais. Então, ele realmente teve um ano avassalador aí. E ele se forma, né? Falar da graduação dele rapidinho. Ele se formou em estudos interdisciplinares 2023 e está aí buscando uma segunda graduação em pré-gestão. E depois dessa carreira ele aceitou aí, né, participar do Senior Bowl, onde também teve bastante destaque. Inclusive no Senior Bowl tem um lance dele lançando um passe, né? Ele recebe uma jogada como se fosse correr, ele lança um touchdown, lembrando aí dos seus tempos de quarterback. Agora vamos falar sobre como é que foi o combine dele ali, né? Ele foi bem, ele foi muito bem, ele teve foi um dos running backs que teve bastante destaque. Ele ficou com notas de elite nos exercícios ali de velocidade, né? Vou colocar aqui, ó, essa verde aí tá elite. Então ele ficou com notas de elite em questão de velocidade, em exercício de velocidade. Então o tiro de 40 jardas, né, foi 4,40. Também foi elite nos drills de explosão, né, o salto vertical e o salto horizontal. Não completou todos os exercícios de agilidade e teve uma nota baixa ali na questão de tamanho, né? Então tamanho, peso e supino ele ficou pobre, né? A classificação aí do Haas. E o Haas ele ficou alto, 8,49. Apesar que Haas para running back também eu não levo tanto em consideração. Assim. Tem muito running back com Haas ruim que rende bem, mas é sempre bom quando o cara tem atleticismo, né? E o Harvey é um desses casos. E aí, como é que foi o processo dele de draft? Nesse draft de 2025, ele entra listado ali pelos... Peguei alguns analistas, tá? Colocavam ele como terceira rodada, que foi um caso do Danny Brugler, do The Athletic. O On The Clock colocou como quarta ou quinta rodada. E o site da NFL, lá com o Lance Zierlein, analisou ele e projetava como um cara de terceira ou quarta rodada. E ele sai na segunda, né? Então, com a segunda rodada, o Denver Broncos escolhe, na pick 60, RJ Harvey. Ele recebendo a ligação e ele já com aqui a arte dos Broncos, né? Falando dele aí, com a pick 60, na segunda rodada, ele veio ser um Bronco. E agora, a minha opinião, né? Eu achei que ele fosse sair mais baixo, por algumas questões na idade, é um running back menor, acho que é o menor da classe, se não me engano. Inclusive, acho que eu não falei, né? Ele tem um em 73, né? E 94 quilos. Mas, assim, eu acho o Harvey excelente jogador. Eu adorei a escolha. Ele era um dos meus 3 running backs favoritos, tá? Toda a classe. Eu imaginei que ele sairia mais tarde, assim, também. Né? Eu falei, idade avançada, tamanho. A lesão, assim, teve uma, acho que 3 anos. Não sei se seria um problema, mas tem histórico, né? Teve uma lesãozinha ali na carreira. Mas, para mim, o talento dele era de dia 2, com certeza, assim. Que ele é muito bom. Inclusive, saiu mais tarde uma matéria falando que os Jaguars estavam interessados nele e provavelmente escolheriam o RJ Harvey na pick 70, né? Então, assim, 10 depois a gente poderia perder ele. E que o Liam Cohen, que é o head coach deles, estava encantado com o talento do Harvey como corredor. Então foi bom que a gente garantiu o jogador, né? O Cohen, que era o coordenador ofensivo dos Bucks, né? Selecionou o Buck Irving. Muita gente compara o RJ Harvey com o Buck Irving. Realmente tem um perfil parecido, só que o Harvey é mais explosivo. Como que eu acho que fica assim as características dele pensando no Broncos, né? Eu acho que como corredor ele é excelente. Ele é muito explosivo, tem muita agilidade lateral, de elite, assim, é o melhor da classe para mim. Ele corre com muita paciência, tem muita visão, então ele espera os bloqueios se desenvolverem.
Eu adoro a habilidade do Harvey em forçar erros dos oponentes. Talvez seja o maior poder dele, assim, é conseguir fazer isso. Ele é muito elusivo e tem o centro de gravidade muito baixo. Ele é pequeno e ele corre com o corpo baixo, então é difícil de derrubar. Então, muitas vezes o oponente não consegue dar um tackle cheio nele, né? Porque ele força o erro e ele acaba quebrando os tackles, mesmo não sendo um cara muito grande, né? Ele também tem uma boa média de jardas depois do contato. É o líder da classe em porcentagem de corridas para mais de 10 jardas de toda a classe. Também lidera a classe de 25 e a de 24, se você somar, ele lidera em corridas explosivas de mais de 10 jardas contra o box cheio, né, com 8 ou mais jogadores. Então ele é um cara que ele era o ataque de UCF, né? Mesmo eles lotando o box contra ele conseguia gerar muita jogada explosiva. E ele também lidera as 2 últimas temporadas, se você somar, ele tem mais corridas para mais de 10 e 20 jardas também, toda a classe. A produção dele é excelente. E o número de touchdowns nos últimos 2 anos, ele só perde para o Ashton Gente. Alguns pontos negativos, assim, ele tem que ter atenção nos fumbles. Ele sofreu pelo menos um fumble nos últimos 3 temporadas. Então, nos últimos 3 anos, ele sofreu pelo menos um fumble. Se não me engano, eu vi o número, mas não sei confirmar. Acho que são 9, mas não tenho certeza assim qual foi o número total. Mas eu sei que pelo menos em uma temporada ele teve pelo menos um fumble nos últimos 3 anos. Ele é um cara menor, né? E não adiciona quase nada como bloqueador. Inclusive, da classe, ele recebeu a pior nota do PFF nessa função, como bloqueador. E ele é muito paciente para correr, só que às vezes ele tem um excesso de paciência. Então, ele acaba demorando demais. E muitas vezes ele tem a tendência de pular para fora da OL, né? Às vezes tem um espaço ali por dentro, a tendência dele é pular ali para correr por fora. Mas ele é um cara que consegue correr por dentro também. Como recebedor, que é o que a gente precisa também, ele faz um bom trabalho. Eu até peguei pesado com ele, né? Eu achei que ele tinha mais drops do que ele realmente teve. Eu acho que eu vi todos os jogos que ele dropou, mas ele teve 2 drops só em 24, de acordo com o PFF. Foram meio bobinhos, assim, mas ele tem muitas qualidades como recebedor. Ele corre muito bem rota wheel, né? Aquela rota running back que a gente não vem dele há um tempão. E quando ele recebe o passe em espaço, ele é muito perigoso. É um cara muito explosivo, ele vai gerar isso pra gente, né? E aí minha conclusão aí é que a gente conseguiu um jogador que a gente não tinha em vários anos. A gente não tem com essa capacidade de jogar, de ser explosivo. A gente teve ali flash do Jaleel McLaughlin, o Tyler Bade teve uma outra também, mas se machucou. Vários anos a gente não consegue gerar jogadas explosivas correndo com a bola e o Harvey vai adicionar isso. Ele vai ser útil pra caramba. Eu adoro o jogador. Sei que foi considerado um reach, mas agora a gente viu, né? Se ele não fosse escolhido ali, ele ia 10 piques depois ele ia cair para os Jaguars, provavelmente. Então, eu acho que vale a escolha, a gente precisava disso. O único ponto, assim, para mim é que ele precisa de um companheiro para adicionar força nesse backfield. Ele não é um cara que vai sair quebrando teco, ganhando em goal line, ele não é esse tipo de jogador. E a gente precisa desse jogador, né? Acho que até isso frustrou um pouco a torcida, porque a gente esperava que viesse algum jogador com esse perfil mais de running back completão, e não veio, né? Cara de proteção ao passe, conseguisse ganhar a jarda na força. Então não veio ninguém. Então a comissão realmente confia no Alder Estimé, né? Para ser esse cara ali para goal line, para ganhar a jarda na força, para ser o cara de proteção ao passe. E o Harvey precisa de ter um cara desse do lado na NFL para conseguir render bastante. Mas eu tô confiante, né, com o jogador, acho que vai ser excelente, é um cara que é muito fácil de gostar. Se você parar para ver tape dele, é muito divertido, assim, como ele consegue fazer os caras errarem, como ele é elusivo, como ele
é um baita jogador, e como ele é uma máquina de big play, touchdown, assim, ele é um jogador muito perigoso. Eu acho que vai ser muito útil, recebendo passe do Bo Nix, sendo usado no espaço e correndo com a bola, conseguindo destravar esse nosso jogo corrido aí, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixa aí no comentário o que você achou, se não gostou, se queria outro jogador, o que achou do Harvey, se procurou depois e gostou, beleza? Que é sempre legal esse debate aí. Valeu! Então, o próximo vídeo aí vai ser sobre o Pat Bryant, nosso wide receiver de terceira rodada. Valeu, até a próxima. Go Broncos! Valeu!